Pirâmides são monumentos antigos que existem há muito tempo e em diversas culturas elas guardam diferentes tipos de misticismo dependendo da região em que cada uma delas está. Mas uma coisa é certa, todo mundo tem algum tipo de curiosidade sobre pirâmides e por conta disso elas movimentam boa parte dos estudos arqueológicos. Mas será que você já reparou na maior pirâmide do mundo? Então confira. Curiosidades sobre a maior pirâmide do mundo. É fácil apoiar o canal, você só precisa se inscrever, deixar seu like e ativar o sino de notificações. Ao contrário do que a maioria das pessoas deve pensar, não estamos falando das pirâmides do Egito e nem de outras pirâmides famosas como as chinesas ou mesmo as de Machu Picchu, mas sim de outra pirâmide importante que, surpreendentemente, só foi descoberta em 2005 pelo arqueólogo Semir Osmanagic quando visitava um museu na Bósnia. Mas não foi nenhum dos artefatos dali que o surpreenderam, pois ao observar mais atentamente o ambiente ao redor do museu, ele notou que uma das colinas ali perto tinha um formato exato de uma pirâmide, o que parecia coincidência demais para uma formação geológica natural. Semir rapidamente percebeu também que cada face da pirâmide estava cuidadosamente apontada para cada um dos 4 pontos cardeais e melhor alinhada do que a própria pirâmide de Gizé. E melhor do que isso, aquela pirâmide não estava sozinha, pois 5 colinas na região provavelmente eram, na verdade, pirâmides construídas há muito tempo, mas acabaram ocultas pela vegetação que cresceu ali depois. A descoberta revolucionou tudo o que os arqueólogos sabiam até então. Em primeiro lugar, essas foram as primeiras pirâmides encontradas na Europa, e em segundo lugar, uma delas é nada menos do que a maior pirâmide do mundo, encontrada até então. Os estudos fósseis mostram que essas construções têm cerca de 35 mil anos de idade, ou seja, mais antiga do que as principais civilizações que conhecemos, o que faria dessa descoberta a pirâmide mais antiga do mundo. Mas infelizmente boa parte dos acadêmicos, e por isso mesmo a informação até sumiu das mídias, sem maiores explicações. Alguns pesquisadores do ramo pediram que o governo da Bósnia suspendesse as escavações, pois segundo eles, as pirâmides não passavam de formações naturais que, por coincidência, tinha características muito peculiares, mas o grupo de 55 arqueólogos continuou no trabalho, até provar que eram sim antigas pirâmides criadas por seres humanos. Mesmo assim, meu amigo, Semir e sua equipe continuaram sendo chamados de farsa pelo resto da comunidade científica, mas eles não desistiram facilmente e até lutaram na justiça para conseguirem o direito a continuar escavando, e felizmente conseguiram a liberdade para trabalharem sem qualquer preocupação. Todo esse preconceito provavelmente aconteceu porque a arqueologia é um ramo muito conservador da ciência, e alguns pesquisadores mais velhos até acusaram Semir de forjar as imagens da pirâmide, colocando pedras ali para tentar fingir que era uma construção antiga, como se fosse mesmo possível fazer uma coisa dessa de um dia para o outro. De qualquer forma, meu amigo, uma estratégia inteligente de Semir foi tornar a sua pesquisa totalmente transparente e aberta aos curiosos que quisessem aprender mais, até mesmo aceitando voluntários em sua pesquisa. E para isso até criou uma ONG no país chamada Fundação da Pirâmide do Sol, que atraiu muita gente interessada em conferir de perto aquela novidade arqueológica. Semir acredita que essas pirâmides podem ter algum tipo de fundação eletromagnética desconhecida, e a sorte dele foi encontrar outros arqueólogos de vanguarda que também estudava pirâmides e tinha mais ou menos as mesmas ideias que ele, mostrando com evidências mais fortes que as formações inusitadas são mais comuns do que pensamos e podemos encontrar em várias partes do mundo vários tipos de pirâmides, sejam elas circulares com diversas faces ou feitas de diferentes materiais, se espalhando desde a Itália até o Sudão. E elas provavelmente existem em todos os continentes, inclusive na Antártida e no fundo dos oceanos, se confundindo com montanhas ou montes de pedras, o que para esses especialistas significa que é bem possível que essas pirâmides tenham algum significado ou utilidade que ainda não sabemos, já que seria muita coincidência que tantas civilizações construíssem monumentos
tão parecidos e tão penosos de se fazer, sem que tivessem um propósito para isso. Além disso, meu amigo, a maioria das pirâmides sempre conta com alguns artefatos curiosos ao redor delas, independentemente de onde elas estejam, e com a pirâmide do Sol na Bósnia não foi diferente. Uma pirâmide de argila em miniatura foi encontrada ali perto, ironicamente por um arqueólogo que acusou Semir de ser mentiroso e mesmo após achar o artefato, continuou insistindo que a miniatura não teria qualquer relação com as teorias de Semir. A pirâmide do Sol tem passagens internas, tais como outras pirâmides tradicionalmente também têm, mas estas ainda estão sendo escavadas e o que sabemos até agora é que elas provavelmente circulam em espiral por dentro da estrutura, e tudo isso sem contar a surpreendente e externa rede de túneis que cercam a pirâmide, e muitos deles curiosamente selados para se manterem em segredo ou talvez para impedir fluxos energéticos. Uma análise dos materiais encontrados por lá mostrou que quem fez a pirâmide também fez os túneis ao seu redor, e o mais interessante é que, apesar disso, essas passagens só foram seladas há 5.000 anos, muito tempo depois da construção da pirâmide. Uma das enormes rochas encontradas ali parece estar estrategicamente posicionada sobre o fluxo de água corrente e tem várias inscrições desenhadas nela. E nem podemos supor que é apenas uma coincidência, pois esse artefato foi construído com uma cerâmica sintética feita artificialmente há mais ou menos 35.000 anos, e poderíamos passar horas aqui falando sobre padrões geométricos e matemáticos que estão evidentes em todas as pirâmides espalhadas pelo mundo, o que só torna todas as teorias mais coerentes. Mas afinal, qual seria o verdadeiro propósito de todas essas construções? Ainda não podemos ter total certeza, mas esse grupo de arqueólogos supõe que as pirâmides sejam grandes e complexas produtoras de energia, criando campos de energia que supostamente melhoram a estrutura molecular do que consumimos e melhoram nossa capacidade física e mental, e talvez até fossem capazes de manter uma comunicação interestelar através de tecnologias de ondas em grande escala. Pode parecer um pouco absurda em um primeiro momento, mas os arqueólogos se esforçam para mostrar que essas teorias têm sua lógica e deveria ser tratada com mais seriedade pela ciência. Por exemplo, em uma pirâmide no México, foram encontrados resquícios de quark, um poderoso condutor de energia que hoje usamos em quase tudo na produção de tecnologia, e foi construída com uma espécie de cimento sintético chamado betão, que é muito mais resistente do que o concreto que usamos hoje em dia. Pensando em tudo isso, Semir diz que é como se todas essas pirâmides estivessem vivas e constantemente conectadas em um intenso fluxo de energia. E como se tudo isso não fosse suficiente, também não podemos desconsiderar o fato de que essas grandes construções possuem características relevantes, o que até ajuda a reforçar a ideia de que as pirâmides podem servir como forma de comunicação interestelar. Por exemplo, no pôr do sol do solstício de verão de 22 de julho, a sombra da pirâmide do Sol, aquela mais alta do mundo, encontrada na Bósnia, eclipsa perfeitamente sobre a pirâmide da Lua, mas os arqueólogos mais conservadores insistem em repetir que são meras coincidências. Enquanto isso, os arqueólogos de vanguarda trazem mais informações para defender suas teorias, alegando também que essas pirâmides estão estrategicamente localizadas em regiões com alto potencial de energia, e são os vulcões que nos provam isso. Se traçarmos uma linha invisível entre todos os vulcões conhecidos no mundo, vamos perceber que as pirâmides que já descobrimos estão no meio desses caminhos, e ninguém pode negar que os vulcões são altamente energéticos e então é natural que exerçam grande influência energética. A pirâmide do Sol é uma das mais chamativas nesse quesito, porque intercepta mais de 20 dessas linhas, muito mais do que a maioria das outras pirâmides. Ou seja, se usássemos essas redes ao nosso favor, considerando a posição desses monumentos, seus túneis, os fluxos de água que quase sempre existem ao redor das pirâmides e os metais abundantes debaixo da terra, poderíamos criar um grande sistema de energia muito amplificada,
um poderoso condutor de energia eletromagnética que favorecia toda a humanidade. E para encerrar, a energia ligada às pirâmides também é diferenciada. A atual vibração energética do planeta gira em torno de 16 Hz, muito maior do que costumava ser antes do aumento excessivo da tecnologia, trazendo celulares, sinal Wi-Fi, televisão, micro-ondas e várias coisas que aumentam a vibração energética e nos desequilibram fisicamente e mentalmente. Se a pirâmide do Sol fosse apenas mais uma colina natural, era suposto que ela tivesse a mesma frequência que temos hoje no resto do mundo. Mas isso não acontece, pois ela consegue manter a mesma frequência que o planeta tinha milhões de anos atrás, 7,83 Hz, o que melhora a qualidade de vida de quem passa por ali e até mostra impacto na estrutura atômica dos objetos próximos. Agora resta saber o que você acha dessas histórias. Quem será que está mais correto? Os arqueólogos da vanguarda ou os mais conservadores? Conte nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!